Olá, obrigado, mais uma vez agradeço você que nos acompanha, você que nos assiste, você que está com a gente pelo Cubo Notícias. Nas redes sociais tem os nossos perfis do Facebook e a página do Cubo Notícias lá no Facebook. Se você quiser curtir ou seguir para continuar sempre acompanhando, né, ter atualizações de tudo que nós publicamos, vai lá. Também tem no Instagram, nosso perfil no Instagram do Cubo Notícias, página do YouTube, lá você acompanha as nossas edições do Jornal ACN, também as matérias em vídeo, e você também confere pelo nosso site do Cubo Notícias, tanto as edições do Jornal ACN, quanto todas as matérias escritas, publicadas lá. Lá tem muita atualização, sempre muita notícia para você. Né? Às vezes coisas que acontecem em cima da hora, a gente vai lá e já coloca para você no site do Cubo Notícias. Né? Pode fazer uma pesquisa aí no Google lá que você vai achar o Cubo Notícias. E já adiciona também nos seus favoritos, né? Aí no seu navegador. E para você o nosso grande abraço, uma excelente sexta-feira. Hoje é para ter medo, viu? É sexta-feira 13 de novembro. Mas não é só uma sexta-feira 13, é uma sexta-feira 13 em 2020. boy. Né? Então, né, a lei de Murphy, que diz que se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado, né? A probabilidade é muito grande. A lei de Murphy hoje tem uma data bem favorável, que é uma sexta-feira 13 em 2020. Maneiro! Deus o livre, né? Que 2020 acabe logo. Bom, e hoje também é antivéspera de eleições 2020, as eleições municipais. Então todo mundo num clima aí diferente, um clima de festividade. Festividade com pandemia é um perigo danado. Mas enfim, gente, hoje nós vamos destacar aqui notícias do Brasil. Vamos falar também sobre o processo de votação, né? Como que vai ser, o que você deve fazer, o que pode e o que não pode. Que mais nós temos aqui? Temos notícias da região, fatos relacionados à nossa região, notícias policiais inclusive, né? Temos imagens impressionantes de um acidente que aconteceu em São Manuel. Ô louco, bicho! No centro de São Manuel, você vai assistir as imagens. Coisa de outro mundo. Acho que o cara pensava que estava naquele carro lá De Volta para o Futuro. O carro ia acelerar e iria desaparecer e aparecer do outro lado em outro tempo. Mas não deu muito certo, não. Você vai assistir daqui a pouco. Que mais nós temos hoje aqui também? Tem os números do coronavírus na região. Números preocupantes. Nossa região já atinge mais de 20 mil casos. Adentramos aos 20 mil casos registrados na região durante essa pandemia. Também apreensões e prisões que aconteceram aqui em Porangaba. Vamos falar sobre o Natal Solidário. E você também, quem não conhece e quem ainda não decorou todos os candidatos aqui de Porangaba, irá saber quais são os candidatos. A prefeito, acho que todo mundo sabe, mas também nós vamos destacar aí os 59 candidatos à vereança, os 59 candidatos aqui de Porangaba. E lembrando que teve mudança nas eleições, nós vamos destacar essa mudança, né? Uma das principais mudanças das eleições é justamente a votação para cargo de vereador. Você vai saber o que muda e o que é importante para você com essa mudança avaliar na hora de escolher o seu candidato ou candidata a vereador. Em qualquer município brasileiro, essas mudanças valem para todo o Brasil, né? Mudança eleitoral nacional. E a gente começa o nosso Jornal ACN de hoje, mais uma vez desejando uma excelente sexta-feira, um ótimo início de final de semana. Mas infelizmente com uma notícia que entristece todo e qualquer brasileiro, e que eu acho que deve ser um tapa na cara daqueles que nas redes sociais, nas eleições presidenciais, ficavam publicando aquele jargão: o Brasil jamais será uma Venezuela. Mentira! Falando que se algum outro candidato
a não ser o mico, aliás, o mito, fosse eleito, tem gente que não gosta que a gente critique o mito, né? Não gosta, fazer o quê? Não sei. Prometeu que ia mudar as leis, que bandidagem não ia ter vez com ele. Não há nada, entendeu? Nada. Prometeu que ia acabar com a corrupção no Brasil. Não há nada, entendeu? Que fosse quem fosse, se apontado com indícios de corrupção, ia pra cadeia. É comer de graça e dormir, descansar as pernas. Daqui uns 3 meses eu saio de novo e vou roubar de novo. Também não. E prometeu justamente isso que eu falei agora há pouco, que o Brasil não iria se tornar uma Venezuela. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Mas, em alguns cantos do Brasil, nós estamos até piores do que a Venezuela. Piores do que a Venezuela. E sobre a gestão de quem? Aí eu não posso falar, né, irmão? Entendeu? Vai falar que é culpa do PT, que é culpa do PSDB. São os governos anteriores que deixaram chegar nessa situação. Tá, e o que o atual governo fez para mudar a atual situação? A Advocacia Geral da União já vai investigar uma possível inoperância do governo federal ou omissão no caso dessa catástrofe generalizada que está acontecendo no estado do Amapá, que já está quase uma semana, há uma semana praticamente, sem energia elétrica. Você, aí, está nos assistindo, aí na sua casa, como você fica quando falta energia aí na sua residência por mais de 2, 3 horas? Você já fica preocupado com a carne que está no refrigerador, né? Que pode descongelar, vai estragar a sua comida. Você já fica preocupado por não poder usar a internet, que é o seu meio de comunicação hoje. Hoje tudo se voltou para a internet, né? As pessoas já não usam praticamente, já não estavam usando praticamente o telefone fixo, a linha fixa, né? Hoje poucas pessoas têm linha fixa. O pessoal está tudo convertendo para a internet, né? Para o telefone celular, né? A ligação por telefone celular, pela linha móvel, ou pela internet, através dos aplicativos de mensagem, por onde você também pode fazer a ligação, né? O WhatsApp, o Instagram, o Messenger das redes sociais, todos possibilitam aí você fazer ligações, né? De um contato para o outro. Então as pessoas estão convertendo tudo para a internet. Acabou a energia, acabou a internet também. Quem tem linha fixa ainda se garante ali, né? Que mais? Você fica preocupado com a falta de internet, a falta de energia, você não tem comunicação, os seus alimentos começam, você fica já preocupado com os seus alimentos que começam a estragar. E o pior, quando falta água junto. Você já passou por isso? Falta de energia e água por mais de 4 horas, por exemplo? Como é que você ficou? Preocupado, preocupada, né? Pois é, o estado do Amapá está assim há vários dias, há quase uma semana. Na realidade, desde o dia 3 de novembro. E a gente não vê uma mobilização do governo para solucionar o problema o mais rápido possível. É como se não houvesse alguém dedicado ao Estado. É como se a União tivesse esquecido o Estado. Aliás, ao invés de se preocupar, em primeiro lugar, com isso, está se preocupando em tirar a vacina do coronavírus, colocar a vacina do coronavírus, fazer ou não testagem, se preocupando em barrar a vacinação, em liberar a vacinação.
Ao invés de deixar a ciência cuidar disso, o governo está politizando isso, se dedicando a se intrometer nisso, ao invés de se intrometer em problemas reais do Brasil. E tem gente que ainda apoia, bate palma, eu ignoro gente assim. Se eu vejo comentário de gente defendendo, na realidade eu nem vejo. Eu só leio as primeiras palavras, depois eu ignoro. Né? É o melhor que se faz. Tem gente que defende, que adora. Vai lá, beija ele na boca. Puxa saco. Se é desprezado ou criticado, o puxa-saco não se encolhe e nem desiste. Pelo contrário, ele aumenta a dose de puxa-saquismo. Um laudo pericial preliminar da Polícia Civil mostrou que o incêndio causado na estação de transmissão de energia elétrica do Macapá não foi causado por um raio, como vinha sendo divulgado pelo próprio governo do estado. Em uma coletiva de imprensa realizada na tarde de ontem, a delegada Janici Monteiro, titular da Delegacia de Crimes contra o Consumidor, a DECOM, afirmou que o incêndio foi causado por um problema na bucha de um transformador. Tá falando que o governo anterior foi que deixou estragar. E por que o atual não arrumou? Além disso, as linhas de Macapá Transmissora de Energia pertencem ao grupo Gemini, responsável pela transmissão de energia. Teve 50 milhões de reais bloqueado pela justiça. Também outra coisa de bolsonarista, né? Privatiza que resolve. Privatizaram lá no Macapá. Pertence ao grupo Gemini, a energia elétrica. Resolveu, né? Resolveu. A operação que investiga as causas do incêndio foi chamada de Operação Apagão. De acordo com a Polícia Civil, o trabalho de investigação para embasar e individualizar a responsabilização do possível crime vem sendo realizado desde o dia 3 de novembro, quando aconteceu o incêndio. Na manhã de ontem foram cumpridos mandados de busca e apreensão no local da ocorrência. Durante a diligência, foram colhidos documentos, livros e materiais digitais que estão fundamentando o inquérito policial. Além disso, constatou-se que dos 3 transformadores responsáveis pela transmissão de energia no Amapá, um já estava inutilizado desde o dia 31 de dezembro de 2019. E até agora não foi reposto. Quase um ano depois. Ou seja, dos 450 megawatts previstos em contrato que a empresa deveria fornecer, estavam fornecendo apenas 300. É o que informaram os responsáveis pela investigação, o que possivelmente sobrecarregou o sistema e fez estourar os demais transformadores. Porque a linha de transmissão é exatamente como uma tomada fraca que você coloca ali na sua casa e de repente você liga diversos aparelhos elétricos com amperagem alta. Você coloca a fiação fraca, tem um sistema de distribuição fraca na sua casa. Aí você vai lá e liga 2, 3 chuveiros ao mesmo tempo, micro-ondas, que são os aparelhos com maior amperagem que consomem mais energia, e ferro elétrico. Você liga tudo junto, o que acontece? Ou estoura a fiação ou desarma o disjuntor. Não é isso que acontece? É a mesma coisa a linha de transmissão de energia. A delegada Janici Monteiro afirmou que o laudo pericial preliminar, ainda sem data para conclusão, já indicou que o incêndio não foi ocasionado por uma descarga elétrica. Os peritos constataram que os sistemas de para-raios dos transformadores estavam intactos. Por lei, o laudo pericial tem prazo de 10 dias para ser concluído, mas a complexidade da situação exige um prazo maior, que foi concedido pela delegada responsável. Esse laudo preliminar apresentado ontem indicou que o incêndio em um dos transformadores foi causado por problemas em uma das buchas. Esse incêndio culminou numa sobrecarga no segundo transformador, que é o que eu acabei de falar. E eu não sou especialista no assunto, mas os especialistas no assunto não resolvem a coisa. Por que não resolvem? Porque tem que gastar dinheiro. E ainda mais quando se é privatizado, o objetivo é o quê? É ganhar dinheiro. Não gastar dinheiro. Ganhar dinheiro. Os policiais não souberam explicar exatamente o que seria essa bucha e disseram ser necessário aguardar o laudo final.
De acordo com a Polícia Civil, a previsão é que o fornecimento de energia elétrica em todo o estado seja normalizado só daqui a 12 dias. Você ficou preocupado, ficou preocupada quando faltou energia elétrica aí na sua casa por mais de 4 horas, como eu pedi para que você se colocasse na situação, ficou, né? Então, já estão há uma semana e para normalização vai até o dia 25 de novembro. Pode acontecer antes disso, mas vai até lá a previsão. Dos 450 megawatts previstos em contrato, como disse, o sistema estava operando com aproximadamente 300. Gente, tem mais coisa aqui. Foi feito pedido na Justiça de um bloqueio de 500 milhões de reais. A Polícia Civil está trabalhando com a possibilidade de crime de atentado contra o serviço público de fornecimento de energia elétrica. Seguindo essa linha e com o resultado do laudo preliminar, foi feita a representação para que ocorra reparação integral aos consumidores e um bloqueio de bens da empresa. Bloqueio que foi pedido na Justiça de 500 milhões de reais. Porém, a juíza Maíra Brandão, da Terceira Vara Criminal da capital amapaense, deferiu o pedido de bloqueio de bens no aporte de 50 milhões apenas. Vai que coisa! Assiste aí, eles estão fazendo protestos para chamar a atenção do governo, que até agora está com o rabo enfiado entre as pernas e não soluciona o problema. Vamos assistir os apelos e os depoimentos dos moradores do estado do Amapá, que hoje vive uma situação pior que a da Venezuela. Isso porque prometiam que o Brasil jamais se tornaria uma Venezuela, né? Atenção, força de choque! Em frente! Neste quinto dia de apagão aqui no estado do Amapá, começa a subir a indignação dos moradores com a situação. Falta água e luz. Nós estamos na cidade de Santana, cerca de 20 quilômetros da capital Macapá, onde a tropa de choque da Polícia Militar reprimiu um protesto de moradores que cobram o restabelecimento da água e da energia aqui nessa região. Tô achando uma coisa muito ridícula isso que está acontecendo. A senhora está quantos dias sem luz? Nós estamos uma semana todinha sem luz aqui, não tem condição mais, é por isso que a gente está reivindicando isso aqui. Nós queremos chamar a atenção dos políticos, entendeu? Que no tempo de eleição estão aí batendo na nossa porta e agora nós queremos ajuda. Olha aí, nós queremos ajuda, entendeu? A gente não tem que aceitar mais isso. A gente tem que ir pra rua manifestar e ir atrás dos nossos direitos, porque a gente tem família, tem criança em casa. A gente não tem, até os nossos alimentos já estão acabando. Já acabou, nossos alimentos estragaram. Então que a gente não aguenta mais. É tanto sofrimento, é de dia, de noite, de beber água quente. A gente tá aqui dentro da casa, a gente não sabe mais o que fazer. Né? A gente está sem internet, está sem comunicação, está sem nada. Isso não é justo com a sociedade. Para uns tem, para outros não tem. Não é assim, não é justo isso. Nós estamos fazendo esse protesto porque vai fazer 5 dias que nós estamos sem luz e sem água. Está uma precariedade aqui no nosso bairro, tem pessoas deficientes que não tomam banho, que não estão conseguindo nem tomar a água porque não tem água. Tem pessoas que não têm dinheiro para comprar um gelo, uma vela. A gente está em total calamidade aqui, a gente está pedindo socorro, a gente quer uma resposta da Defensoria Pública, do Recursos Humanos, porque tá difícil pra gente, cara, tá difícil viver essa situação. Tem gente que não tem dinheiro para comprar nada, cara. As comidas do pessoal já estragaram, foi tudo. Aí a gente tá pedindo, por favor, que alguém faça alguma coisa pra gente, pela gente, que alguém olhe pra nós, porque a gente tá pedindo socorro. Estamos aqui numa manifestação aqui, em Estado do Amapá, no apagão, tá entendendo, mano?
Nós não vamos deixar de graça, tá entendendo? Porque aqui a comunidade tá revoltada, tem gente doente na quebrada, tem gente deficiente precisando, tá entendendo, da energia. Nós não quer briga, pô. Nós não quer quebrar nada de ninguém. Nós queremos só uma resposta do público, da Defensoria Pública, de todo mundo, pô, uma resposta de alguma coisa, tá entendendo? Gente, vamos falar um pouquinho de eleições em todo o Brasil. Preste muita atenção, você que está nos assistindo em qualquer lugar do Brasil, né? As eleições de 2020 têm uma mudança muito grande, relativa principalmente à votação para vereadores. As eleições de 2020 são as primeiras sem as chamadas coligações de partidos para vereadores. Mas que porra é essa? Até as eleições passadas, né, até a eleição passada, na realidade, os partidos se juntavam em torno de candidatos bem conhecidos, os chamados puxadores de voto, e eles acabavam elegendo também candidatos de outros partidos, partidos coligados considerados nanicos. Em 2020 a regra mudou completamente. Os partidos só podem se juntar para apoiar candidatos à prefeitura. As coligações estão proibidas na eleição proporcional, ou seja, na eleição para vereadores. Nesse caso, né, vai funcionar da seguinte maneira, que nós vamos mostrar aqui em matéria que foi exibida ontem pelo Jornal Nacional da TV Globo. Assiste aí e entenda o que mudou. É do que faz seu dia que trata uma eleição municipal. Se no caminho tem luz, lixo, se o trânsito flui quando chove, se na escola tem vaga ou falta professor. E o que decide a disputa pode ser matemática. Até a eleição passada, os partidos se juntavam em torno de candidatos bem conhecidos, chamados puxadores de voto, e ele acabava elegendo também candidatos dos outros partidos coligados. Esse ano, a regra do jogo mudou. Partidos só podem se juntar para apoiar candidatos à prefeitura. As coligações estão proibidas na eleição proporcional, nesse caso a de vereadores. Imagine um município pequeno, com só 4 partidos, e uma Câmara de Vereadores com 10 cadeiras. Com o número de votos válidos da eleição, chegamos ao quociente eleitoral, que é a quantidade de votos que um partido precisa ter para conseguir eleger um vereador. PX teve 300 votos válidos. Dividido pelo quociente eleitoral do município, descobrimos o quociente partidário, 3. Então, esse ano, esse partido irá eleger os 3 vereadores mais votados da legenda. Agora, o candidato com muitos votos ainda pode levar com ele outros candidatos, mas apenas do mesmo partido. Os cientistas políticos dizem que a nova regra deixa mais consciente a nossa escolha. Antes, o eleitor podia escolher salgadinho e levar chocolate, porque o voto elegia um candidato desconhecido, de partido nanico, que não representava suas ideias. Com o fim das coligações, o voto ainda pode puxar outro candidato para a Câmara dos Vereadores, mas só do mesmo partido. Então, se eu escolho água, posso levar, sei lá, no máximo, água com gás. O voto fica no partido, com propostas e valores em que eu acredito. O fim da coligação para eleição proporcional favorece que o voto seja mais fiel ao que pensa o eleitor, sobretudo se ele votar num candidato cujo partido seja vinculado às suas ideias. O fim das coligações, em tese, está mantido para as coligações de 2022. Aí está o grande instante em que a gente vai descobrir se as eleições proporcionais, a partir do fim das coligações para esse tipo de pleito, terão impacto ou não sobre os pequenos partidos e suas respectivas capacidades de sobrevivência. E se é a mais próxima da gente, a eleição municipal também pode ser questão de cor, de cabelo, de gênero e orientação sexual. O Alex escolheu um candidato que se parece com ele. E defende a nossa causa, tanto seja ela LGBTI como a questão racial, né? Por que eu falo isso? Porque, assim, de um certo tempo para cá, a gente viu que a gente já sofremos muito pela essa questão do preconceito, do racismo também. Mas nem sempre quem é eleito espelha a população.
Mulheres são maioria no eleitorado e só 13% dos eleitos na última eleição municipal em todo o país. Negras são mais raras ainda. Ficaram com 4,8% das cadeiras de prefeitas, vices ou vereadoras. Seria bacana ter alguém que representasse a gente, que entendesse as nossas dificuldades, nossos desafios, que é, tipo, a gente sai de manhã para trabalhar, muitas das vezes não tem creche. O eleitor que quer se ver no candidato e depois no poder se multiplicou na disputa eleitoral das grandes cidades esse ano. E esse é um fenômeno não só do Brasil e que pode mudar o equilíbrio do legislativo nos próximos anos, segundo analistas. Onde há diversidade, há democracia. Onde há diversidade, há a possibilidade de se enxergar o outro com um pouco mais de respeito do que a gente tem feito ultimamente neste país e no mundo como um todo. E é esta diversidade que vai nos ensinar. Vamos a uma notícia, vamos agora às notícias regionais, né? Nós apresentamos aqui na quarta-feira já esse crime bárbaro que aconteceu em Pilar do Sul, onde uma das vítimas já tinha sido identificada. Porém, aguardava-se aí o laudo para saber se a outra ossada, os outros restos mortais encontrados no mesmo local, pertenciam ao irmão dessa vítima. E de fato a Polícia Civil identificou que as ossadas humanas encontradas com marcas de agressões numa fazenda em Pilar do Sul realmente pertencem aos irmãos. Eles desapareceram dia 24 de outubro em Tapiraí. Segundo a polícia, ontem o laudo do Instituto Médico Legal identificou que o segundo corpo encontrado na propriedade, que fica na estrada vicinal José Valdemar Mazer, é de Johnny Wallison Araújo Ferreira, de 24 anos. A polícia passou a suspeitar que a ossada seria de Johnny quando o corpo do irmão dele, Lincoln Araújo Ferreira, de 20 anos, foi identificado na terça-feira. O caso está registrado como homicídio qualificado, está sendo investigado pela Delegacia da Polícia de Pilar do Sul. E até agora, nenhum suspeito ainda foi preso. Está aí, portanto, o município de Pilar do Sul em luto com essa notícia, esse crime bárbaro que vitimou 2 jovens. Primeiro foi o Lincoln Araújo Ferreira, de 20 anos, identificado, os restos mortais dele. Junto a esses restos mortais do Lincoln foi encontrado outras ossadas que, segundo o IML, pertencem ao seu irmão, o Johnny Wallison Araújo Ferreira, de 24 anos. E vamos ver se vai pegar o suspeito ou os suspeitos, se eles vão para a cadeia, quanto tempo vão ficar na cadeia, já que as leis do Brasil ainda não mudaram. E já que no nível de segurança pública também muito pouca coisa mudou. Continua a mesma coisa de antes, né? No Brasil, apenas 70% dos homicídios, aliás, apenas 30% dos homicídios são solucionados aqui no Brasil. Os outros 70% dos homicídios ficam sem solução, acabam impunes. Falando em crime ainda, mas agora contra os animais, maus tratos a animais. E aconteceu aqui, vizinho da gente, no município de Quadra. Galos com sinais de maus tratos foram encontrados num aras e um homem, que provavelmente é o proprietário do aras, foi multado em R$30 mil. Galos com sinais de maus tratos foram encontrados pela Polícia Militar Ambiental durante uma fiscalização em um aras, no município de Quadra. Isso aconteceu ontem. O nome do indivíduo não foi divulgado, do proprietário dos animais. De acordo com as informações da polícia, a equipe recebeu denúncias e, em fiscalização no local, 10 animais foram encontrados com esporas cortadas, lesões no corpo, como você está vendo as imagens aqui de um dos galos. Lesões do corpo, eles estavam confinados numa caixa de madeira com pouca higiene
e aparentando sinais de estresse. Um homem foi encaminhado à delegacia de Tatuí, foi multado em R$30 mil. Ele também será investigado pelo crime de maus tratos. Após a ocorrência, as aves foram deixadas com o infrator, fiel depositário, e serão acompanhadas pela Polícia Militar Ambiental. A corporação deve ser acionada em caso de agravante com os animais. Olha, muito pouco essa pena de R$30 mil. Não foi preso, além de tudo. Mas tá bom, vai. Não precisava prender, mas eu sugeriria a seguinte pena: a multa de R$30 mil e fazer com ele a mesma coisa que ele fez com os galos. Isso daqui dá uma cadeia. Ao invés de arrancar as penas, como está arrancado aqui, pegar um alicate e depilar a bunda dele com um alicate. Adoro. Tirar os pelos dele todo com um alicate. Uma partezinha também do cabelo, né? O famoso escalpelar. Dá uma escalpelada com um alicate, grudar assim e ir puxando os tuchos. Igual fez com o galo. Aí, para fazer igualzinho ele fez com o animal, para ele aprender como é que funciona a coisa, né? Aí pegar, como ele também corta a espora dos galos, pegar e com uma turquesa cortar um dedão dele. Adoro. Depois disso, fazer a mesma coisa que ele faz com os galos. Pegar o local aqui diz que era uma caixa sem higiene, com pouca higiene, né? Então fazer o seguinte: jogar ele numa fossa, depois de tirar os pelos da bunda dele com alicate e cortar o dedão dele com uma turquesa, pegar, jogar ele numa fossa cheia de cocô e urina, que é como estava a situação dos galos, né? Jogar ele numa fossa sem dar comida também. Se ele quiser comer e beber, ele se vira com o que tem dentro da fossa. Aí deixa uma semana lá, depois tira, faz ele pagar a multa e tá tudo certo. Não é uma pena mais legal? Eu gostei, hein? Mais justa? Com quem pratica maus tratos a animais? É, não é? Então, fica aí a sugestão de como punir esses infratores. Bom, gente, mudando de assunto, agora você vai ver uma imagem. Eu vou colocar aqui já já. Esse cara, ele tava achando que ele era aquele filme lá do De Volta para o Futuro, que tinha um carro, um DeLorean, né? Em poucos minutos, demos uma retrospectiva do Brasil do futuro. De Volta para o Futuro. Em poucos minutos, demos uma retrospectiva do Brasil do futuro. O que está acontecendo? Tinha um carro que ele atravessava assim, pá, sumia e aparecia do outro lado, desaparecia, dava um relâmpago assim, né? Pois é, ele estava achando que estava nesse carro, de volta para o futuro. Mas não deu muito certo o que ele tentou fazer, olha isso. Só que aconteceu no centro de São Manuel. O motorista foi autuado em flagrante por embriaguez. É lógico que estava chapado, mas será que era só álcool? Fumando pedra, loucura. Nem louco. Esse cara estava para lá de Bagdá. Para lá de Bagdá. Ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e pagou uma fiança de R$1.000 para não ficar preso. Após o carro que dirigia ficar sem controle e em uma rua íngreme invadir um imóvel público na rua 15 de novembro, no centro de São Manuel. O caso foi registrado às 6 horas da manhã de quinta-feira. O cara estava chapado de cachaça às 6 horas da manhã e dirigindo e não foi preso. Não é nada, entendeu? Pera lá, e se ele matasse alguém dentro desse imóvel? E se tivesse alguém atrás desse muro? Se tivesse um cômodo da casa atrás desse muro? E aí?
Ele ia sair pela porta da frente também, depois de pagar R$1.000 de multa? As leis do Brasil, olha, eu vou falar para você, viu? Depois de derrubar o muro, o carro ainda atingiu a parede do imóvel, que cedeu. E o automóvel foi parar em uma pista de bocha. Não era uma casa, era um imóvel público. E se fosse uma casa? No carro estava o motorista de 49 anos e um passageiro de 53 anos, que foram socorridos com ferimentos leves. Um homem já, um senhor. Pinguço, com 49 anos, hein? Pinguço, 6 horas da manhã com a cara cheia e ainda com outro passageiro de 53 anos. É aquele negócio, nem sempre a idade traz responsabilidade para as pessoas. O senhor consegue fazer um 4 aí para nós? Dá o papel aí. A ocorrência foi apresentada pela Polícia Militar na delegacia. Consta que o motorista disse no PS que havia bebido. Após o pagamento de fiança, foi liberado. Beleza. Beleza. As leis do Brasil mudaram para melhor, com certeza. Bom, gente, vamos ao boletim do coronavírus aqui na nossa região. Os números continuam crescendo. Nós, da nossa região aqui, englobando os municípios das micro-regiões de Itapetininga e Avaré, atingimos já 20 mil casos registrados desde o começo da pandemia. Na região de Itapetininga, são mais de 14.648 casos, somando a região de Avaré, 5.415 casos. Vamos lá, os números de Tatuí, 3.378 casos com 81 mortes, Itapetininga, 2.364 com 86 mortes, Itapetininga também registrando um óbito de ontem para hoje, Boituva, 1.245 com 25 mortes, Itapeva, 1.000 casos com 14 mortes, Cerquilho, 844 casos com 17 mortes, Capão Bonito, 842 com 27 mortes, Tietê, 708 casos com 25 mortes, Itararé, 670 casos com 23 mortes, Guareí, 472 com 14 mortes, Angatuba, 324 com 9 mortes, Buri, 317 com 10 mortes, Pilar do Sul, 300 casos com 5 mortes, São Miguel Arcanjo, 298 com 10 mortes, Ribeirão Branco, 256 com 6 mortes, Itaberá, 212 casos com 3 mortes, Cesário Lange, 194 com 6 mortes, Tapiraí, 179 casos com 3 mortes, Ribeirão Grande, 155 com 2 mortes, Bernardino de Campos, 145 com 3 mortes, Guapiara, 130 com 10 mortes, Campina do Monte Alegre, 107 casos com 2 mortes, Nova Campina, 102 com 4 mortes, Jumirim, 88 casos com 1 morte, Alambari, 87 casos com 2 mortes, Sarapuí, 73 casos com 1 morte, Taquarivaí, 70 casos com 1 morte, Timburi, 28 casos com 1 morte, Quadra, 25 casos com 2 mortes, Bom Sucesso do Itararé, 14 casos com 1 morte, Riversul, 14 com 2 mortes e Óleo, município de Óleo, 7 casos, graças a Deus, sem mortes. Nenhuma morte lá em Óleo, graças a Deus. Laranjal Paulista, 1.142 casos com 7 mortes. Avaré, 940 casos com 20 mortes. Taquarituba, 497 casos com 8 mortes. Taguaí, 376 com 4 mortes. Piraju, 374 com 8 mortes. Conchas, 331 com 7 mortes. Itaporanga, 256 com 7 mortes. Pereira, 233 com 1 morte. Paranapanema, 208 com 4 mortes. Cerqueira César, 187 com 6 mortes. Itaí, 158 com 1 morte. Fartura, 152 com 2 mortes. Manduri, 126 casos, graças a Deus lá em Manduri também não há óbitos. Iaras, 81 casos com 3 mortes. Sarutaia, 74 com 3 mortes.
Tejupá, 51 casos, graças a Deus 100 mortes lá em Tejupá. Arandu, 60 casos com 5 mortes. Porangaba, 48 casos, graças a Deus de 3 dias para cá não surgiram novos casos e graças a Deus estamos também sem óbitos. Coronel Macedo, 39 casos com 2 mortes. Torre de Pedra, 28 com 2 mortes. Arandu, 28 casos com 1 morte. E Barão de Antonina, 26 casos com 1 morte. Grande minoria dos municípios citados estão sem óbitos, né? Quase todos eles registram, infelizmente, pelo menos 1 óbito. Mas graças a Deus, Porangaba, por enquanto, está inserida, e eu, do fundo do coração, desejo que continue assim, inserida nos municípios que não apresentem óbitos em decorrência do coronavírus. Bom, gente, vamos ao nosso noticiário local, as notícias de Porangaba. A polícia rodoviária, principalmente, esteve numa ação frenética nos últimos 2 dias aqui em Porangaba, né? Primeiro aconteceu uma apreensão de drogas e ontem também mais uma apreensão, todas feitas pela Polícia Rodoviária, pelo Tático Ostensivo Rodoviário, que mais uma vez eu parabenizo a Polícia Rodoviária, parabenizo pelo excelente trabalho que está fazendo, apreendendo e prendendo quem está envolvido em irregularidades, tráfico de droga, contrabando, aqui na rodovia Castelo Branco, principalmente nesse nosso trecho aqui. Parabéns ao Tático Ostensivo Rodoviário, que ontem, aqui na rodovia Francisco de Almeida, que é a que liga Porangaba a Castelo Branco, prendeu um homem de 27 anos. Ele foi flagrado transportando cerca de 250 mil maços de cigarros contrabandeados durante a abordagem a um caminhão na rodovia Francisco de Almeida. Isso foi ontem de manhã. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, equipes do Tático Ostensivo Rodoviário, o TOR, faziam patrulhamento quando suspeitaram do caminhão e fizeram a abordagem na altura do quilômetro 280. Em revista no compartimento de cargas, foram encontrados 250 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai que seriam levados para São Paulo. O motorista foi preso, foi levado para a delegacia da Polícia Federal de Bauru, porque é crime de contrabando, ou seja, crime contra a Receita, portanto, é de alçada da Polícia Federal, né? E anteontem teve uma abordagem na rodovia Castelo Branco, também aqui em Porangaba, né? Um motorista de 21 anos, jovem, mas já sem vergonha, né? Foi preso depois que a polícia prendeu 700 quilos de maconha e skunk durante a abordagem. Skunk é uma maconha sintética, é uma droga que está sendo muito citada nos últimos tempos, né? Ele estava com 700 quilos dessas drogas, maconha e skunk, e de acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mais uma vez a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário estava fazendo fiscalização quando suspeitou de um carro. O motorista do carro ficou ressabiado, ficou nervoso quando viu os policiais. Esses traficantes aí, eles falam que são bonzão, que são os bonzões, né? Mas é tudo tanga frouxa. Vê um policial, se escagoteia todo, mela a calça, escorre pela perna, vai lá no acelerador do carro, até erra a pisada no acelerador, porque escorre pela perna mesmo. Todo traficante é cagão, sem exceção. Aí a polícia percebe, vai lá, pega o bichão e cana nele. Aí a polícia foi lá, viu o motorista um tanto quanto nervoso, abordou o veículo e encontrou esses tabletes de maconha que pesaram 717 quilos, além de um tijolo de skunk com quase 5 quilos. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, o motorista disse que transportaria as drogas de Marechal Cândido Rondon, lá no Paraná. Marechal Cândido Rondon é um município paranaense, estava levando do Paraná até São Paulo, capital paulista. As drogas e um celular foram apreendidos. O jovem espertalhão, que o traficante acha que é espertalhão, mas não é, foi preso em flagrante, foi encaminhado para a delegacia aqui de Porangaba e depois foi levado para a cadeia de Itatinga. Lembrando que essa droga que já foi apreendida anteontem
Ontem foi incinerada lá em Botucatu. A droga já passou pelo processo de incineração, foi toda queimada. O que mais nós temos aqui? Rapidinho, para falar do Natal Solidário, porque ainda vamos falar de eleições aqui em Porangaba. Natal Solidário está na 4ª edição, a 4ª edição do Natal Solidário. Um grupo de colaboradores e de amigos está realizando mais uma vez essa campanha que vai alegrar o Natal de muitas crianças aqui da nossa cidade. Se você quer e pode colaborar, faça a doação de balas, doces, chicletes, chocolates, pirulitos, enfim. Pode fazer sua doação, porque esses doces serão repassados aí a crianças, principalmente de famílias mais carentes, para alegrar o Natal dessas crianças, né? Principalmente nesse ano, que foi um ano tão triste, tão estressante, né? De tanta dificuldade, principalmente para as famílias mais desfavorecidas. Então, se você pode colaborar, esse é o ano da colaboração. Faça a sua doação. A equipe do Natal Solidário, aqui de Porangaba, já está arrecadando desde o dia 21 balas, chicletes, chocolates e pirulitos. Ok? Lembrando o seguinte, o ponto da coleta, os pontos de coleta, aliás, tem mais um agora. Tem o cartaz de divulgação que nós estamos mostrando aqui, mas depois nós vamos colocar matéria também lá no nosso site falando sobre a campanha e vamos atualizar também o cartaz aqui. Seguinte, pontos de coleta, Academia da Bela, a Clínica Sene e agora tem mais um ponto de coleta que é o Armazém das Bebidas, aqui também em Porangaba, ok? Pontos de coleta, portanto, Sene, Academia da Bela, Clínica Sene, Academia da Bela e também o Armazém das Bebidas. Estão coletando suas doações. Maravilha? Colabore, portanto, com a campanha do Natal Solidário. Bom, gente, vamos agora falar de eleições. Você já conhece o seu candidato? A sua candidata? Para vereador, principalmente, né? Porque para prefeito, eu acho que você já conhece. Já deve ter assistido às entrevistas dos candidatos aqui no nosso site, nas nossas redes sociais. Todos foram ouvidos, né? Já deve também, se não o fez, pode procurar lá no nosso site. Entra lá no nosso site e clica na aba Porangaba em Destaque. Lá você vai encontrar o plano de governo dos três. Se avalia, vê qual é o plano de governo mais realista. É muito importante você ver, né, quem é que está com o pé no chão aí, né? Então vamos lá, os candidatos. Edivaldo Pérez, o Magrão, o vice é o Zito Martins, o João Carlos Alves Barros, o Cal, o vice é o Robertinho Enfermeiro, e o João Paulo Urias, João do Luabella, a vice é a Maria José do Lojas 100. Esses são os candidatos a prefeito, são três candidatos a prefeito. Deixa eu vir mais para cá, né? Você está vendo aí, os 3 candidatos a prefeito. Edivaldo, Cal e João do Luabella. E temos também os candidatos à vereança, os candidatos a vereadores aqui da nossa cidade. São vários candidatos e é importante aqui destacar quais são eles, para você saber, né? Porque muitas vezes você pode, né, deixar para fazer a sua escolha de última hora. A gente sabe que a vida de todo mundo é corrida. Às vezes não tem tempo de acompanhar, então deixa para escolher de última hora. Então vamos lá, com a lista dos candidatos à vereança. Deixa eu ver aqui, quantos candidatos são mesmo? 59 candidatos. 59. 3 estão indeferidos, mas com recurso. Portanto, podem, como está com recurso, podem concorrer às eleições. Mas eu vou falar quem são eles. Vou explicar aqui. Ademir do Ataíde, do PTB, Ailton Oliveira, PSB, Andrei da Natália, do Podemos, Assunção da Farmácia do Podemos, Bildo Gilson Mecânico, do Podemos, Bruno Dentista, do PTB, Cassone, do PSD, Celeste Enfermeira, do PTB, Cíntia Miranda, do PTB,
Cristiano Teles, do PL, César do Orestes, do PTB, Cícero, do PL, Dalvinha, do PL, Dassas Fogaça, do PL, Débora Cardoso, também do PL, Dimas, do João Paraná, do PTB, Éder Estocco, do Podemos, Edil Wilson Ratão, do Cidadania, Eduardo Bertin, do PSD, Estevinho, do PL, Fabiano Milk, do PTB, Fabrício do Moisés, do PTB, Anne, filha do Romeu, do Podemos, Gabi Moraes, do Podemos, Gilmar Passos, do PL, Hilda da Rodoviária, do PSB, Joanita Mota, do PL, José Antônio Coelho, do PL, Juliana Domingues, do Cidadania, Mariana Wagner, do PSDB, Mário Motorista, do PSD, Marli do Licério, do PTB, Amaurida Serrinha, do PSD, Mona do Matão, do Podemos, está com indeferimento a candidatura dela, mas com recurso. Daqui a pouco vão ligar para cá pedindo para cortar, para arrancar o jornal, porque a gente está falando que ela está indeferida com recurso. É um brincalhão. Isso é um fanfarrão, xerife. Como coisa que não está no site do Divulgacande, né? Mas ela está com recurso, quem quer votar nela pode votar, né? Nara, do PSDB, Ney, do IP, do Cidadania, Neide Pupo, do PTB, Orlando Soares, do PSD, Pamela Vieira, do PSD, Patrícia dos Mirandas, do PL, Pelé, do Paletó, do PL, Pernambuco da Adega, também se encontra na situação de indeferimento, mas com recurso, está concorrendo, é candidato, pode votar, né? Quem mais nós temos aqui? Pitoco, do PSDB, professor André Escarvaza, do PSDB, professor Michel, do Podemos, Renata Vieira, do PSD, Robson do Gentil, do PTB, Samir Ribani, do PSDB, Sargento Almir, do PL, Serginho do Ônibus, do PSB, Sheila Tequetê, do Podemos, também está com indeferimento, mas com recurso, pode concorrer, porque está com recurso ainda em andamento, Sula, do PSD, Thelma Rodrigues, do PSB, Tião Pedreiro, do PTB, Uno, do PSB, Valdir do Ônibus, do PSB, Walter do Bairro Irene, do PSDB, Verinha, do PSDB e o Zé Funileiro, do PTB. Estes são os candidatos à vereança aqui em Porangaba. Tá com dúvida? É só voltar ao vídeo, pode rebobinar coisa de VHS, mas pode voltar e assistir. Aí você já aproveita, porque nas imagens que você viu agora há pouco, tem os números. Você vai lá e anota o número também, já leva a sua colinha para não esquecer na hora. Eu admiro muito você por ser uma pessoa elegante. Até o momento, nossa campanha eleitoral aqui em Porangaba estava correndo às mil maravilhas, de maneira pacífica. Mas de uns dias para cá parece que já não está tanto assim, não está tão nesse clima de passividade não. Bom, eu finalizo o nosso Jornal ACN com um vídeo explicativo dizendo o que pode. É um vídeo curtinho, tá, gente? Da agência Minas. É um vídeo que você vai assistir, curtinho, rápido, objetivo, explicando o que vai poder e o que não vai poder, o que irá poder e o que não irá poder, conjugado do jeito certo aqui, o que irá poder e o que não irá poder no dia das eleições, tanto para os candidatos quanto para os simpatizantes, para os cabos eleitorais, como também para os eleitores. E como será o procedimento de votação. Esse vídeo eu vou colocar agora, finalizando o nosso Jornal ACN, e já aproveito o ensejo para desejar a todos boas eleições, a todos os candidatos boa sorte e a todos os eleitores também boa sorte, juízo, principalmente depois do resultado das eleições, onde os ânimos se inflamam ainda mais, né? E onde as pessoas vão querer participar de festa, com aglomeração em período de pandemia. Não adianta falar para não participar, porque irão participar. Então a única coisa que eu posso desejar é que Deus abençoe a todos e boa sorte. Bom final de semana, boas eleições e assiste aí o que pode, o que não pode e como será as eleições de 2020 para você votar.
O primeiro turno da eleição será em 15 de novembro. Mais de 90 cidades brasileiras podem ter segundo turno em 29 de novembro, dependendo do resultado das urnas. O horário da votação foi ampliado em 1 hora. Isso para tentar minimizar aglomerações devido à pandemia de Covid-19. Das 7 às 10 da manhã, a prioridade de votação será para quem tem mais de 60 anos. No dia da votação é preciso ter em mãos um documento oficial com foto. Pode ser qualquer um desses. Se não puder levar o título de eleitor, anote os números da sua seção e zona eleitoral antes de sair de casa. Eles também estão disponíveis no site do TSE. O uso de máscara é obrigatório, então nem tente aparecer na sessão sem ela. O eleitor também deverá passar álcool em gel nas mãos antes de votar. Para reduzir o risco de infecção, o TSE recomenda que os eleitores levem a própria caneta para assinar o caderno de votações. E, claro, evite ficar além do tempo necessário dentro da sessão eleitoral. A ordem de votação neste ano é esta. Primeiro, digite os 5 números para o cargo de vereador. Veja se a foto corresponde à pessoa que você escolheu e confirme. Se não for, corrija e refaça esta etapa. Em seguida, digite os 2 números da candidata ou candidato à prefeitura de sua cidade. Novamente, veja se a foto corresponde à dezena digitada e confirme. Pronto, você concluiu a sua votação. No dia da eleição é proibido usar alto-falantes e amplificadores de som, e também fazer comícios ou carreatas. Fazer propaganda de boca de urna também é crime. Está proibida a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos e candidatos. Na internet não será permitida a publicação de novos conteúdos de propaganda eleitoral ou o impulsionamento de conteúdos antigos. Aglomerações de pessoas com roupa padronizada são proibidas até o fim da votação. A legislação permite manifestações individuais e silenciosas, como usar camisetas, bandeiras, broches e adesivos. Se você flagrar alguma irregularidade durante o processo eleitoral, o TSE tem um aplicativo chamado Pardal, que permite ao eleitor fazer denúncias.